Bom dia a todos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer à professora Mel Barbosa pelo convite para estar aqui no encerramento de um ano da Escola Dominical. Agradecer ao pastor Márcio Valadão pela autorização e o convite que estendeu para continuar e ficar nos 2 cultos, e dizer da minha alegria em voltar à Lagoinha. Eu já estive aqui o ano passado para ministrar no culto da quarta-feira e depois na escola bíblica, e retornar é uma alegria e um privilégio para mim. Queridos, o tema que fecha esse ciclo da escola dominical é o tema da justificação pela fé, uma vez que vocês avançaram até o capítulo 3 da carta aos Romanos. Então eu peço que vocês abram a escritura aí em Romanos, capítulo 3, e nós iremos do verso 19 até o verso 31. Romanos capítulo 3, nós vamos do 19 até o 21. Nós iremos fazendo a leitura à medida que o estudo prossegue. Deixe-me lembrar algumas coisas que já foram ditas aqui na Escola Dominical a respeito da carta aos Romanos, para que ao começarmos, todos vocês tenham o contexto em mente. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de explicar à igreja de Roma o evangelho que ele prega, uma vez que ele não era conhecido da igreja de Roma, embora muita gente na igreja de Roma tivesse algum contato com ele, como o capítulo 16 demonstra, aquela lista de pessoas que Paulo cita por nome. E Paulo começa a sua apresentação primeiro falando da condenação de todos os homens. Capítulo 1, ele fala da condenação dos gentios. Depois, no capítulo 2, ele fala da condenação dos judeus, tanto os gentios que nunca ouviram a lei de Deus, nunca ouviram o evangelho, quanto os judeus que receberam a lei de Deus. Esses dois grupos estão igualmente condenados diante de Deus, porque primeiro os gentios, mesmo não tendo a lei de Deus, eles têm a revelação natural e a revelação de Deus na consciência. Eles sabem que existe um Deus e que esse Deus é para ser adorado e servido. Mesmo assim, eles sufocam a verdade de Deus e eles fazem para si deuses, como todas as religiões pagãs fazem, desprovidos do verdadeiro conhecimento. Os judeus receberam a lei, mas nenhum guarda, quebram a lei do mesmo jeito. Então é aqui no capítulo 3 que Paulo fecha o assunto e ele introduz o caminho pelo qual Deus justifica pecadores, a maneira pela qual Deus salva pecadores e os recebe como sendo seus, que é mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é o tema que Paulo inicia aqui no capítulo 3 e que ele vai desenvolver até o final do capítulo 5, quando então ele começa um outro assunto que é sobre a santificação. Mas nosso foco nessa manhã é esse ponto aqui, de que maneira Deus justifica, Deus torna justos pecadores, tanto dos pagãos como dos judeus, ou seja, toda a raça humana. Nós começaremos do verso 19 até o verso 20, onde o apóstolo Paulo coloca, ou diz porque é que a lei de Deus foi dada. Porque depois dele ter falado da depravação e da condenação de toda a raça humana, alguém poderia levantar a questão: se Deus sabe que ninguém pode obedecer à lei, se Deus sabe que ninguém vive de maneira reta diante dele, que todos são pecadores, por que é que ele deu 10 mandamentos a Moisés e mandou que toda a humanidade obedecesse aqueles mandamentos, se Deus já sabe que nós somos pecadores e que nós não iremos conseguir fazer isso? Paulo responde aí do verso 19 a 20, explicando qual é o propósito pelo qual Deus deu a lei, e nós vamos ler agora. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deus deu a sua lei através de Moisés no alto do monte Sinai, depois de ter tirado a nação de Israel da terra do Egito, por meio de sinais, prodígios e maravilhas. A lei de Deus representa o caráter santo de Deus, representa a vontade dele, não somente para a nação de Israel, mas também para toda a humanidade. E ela é dividida em 2 partes.
os 5 primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com os deveres referentes a Deus: não tomar o nome de Deus em vão, não ter outros deuses, não fazer imagens e guardar aquele dia que Deus separou para o descanso e adoração para Ele. E os outros 6 mandamentos têm a ver com os relacionamentos humanos: respeitar pai e mãe, a não matar, não adulterar, não mentir e não cobiçar absolutamente nada que outra pessoa tenha. A pergunta é: por que que Deus deu esses mandamentos, sabendo que a humanidade está em pecado e a humanidade é incapaz de guardar esses mandamentos? A resposta de Paulo aqui: a lei tem 3 propósitos. Primeiro, calar a boca de todo mundo. Verso 19: sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda boca. O problema do pecado não é somente que nos torna culpados diante de Deus e destinados à perdição eterna, mas o pecado nos torna cegos. Nós não conseguimos perceber a profundidade da nossa depravação e nem reconhecer a nossa culpa. Por isso que quando você fala de pecado, de culpa e de condenação com as pessoas, elas dificilmente vão aceitar isso como sendo a realidade. Elas partem para a defesa. Eu me lembro de uma estratégia que eu usava quando eu era evangelista, estava começando a pregar o evangelho, era evangelista no interior de Pernambuco, evangelizando os plantadores de cana de uma cidade chamada Gamileira, na usina Cucaú. Então eu ia de casa em casa, batendo nas portas, distribuindo bíblias e folhetos, e onde podia entrava para pregar o evangelho. E eu me lembro muito bem, invariavelmente a conversa era essa: a pessoa me aceitava, eu entrava na casa, eu começava a falar e dizer: ó, você precisa de Cristo porque você é um pecador. Você concorda que você é um pecador? E a pessoa dizia: sim, mas eu não sou tão ruim assim. Eu sou pecador, mas você precisava ver o meu vizinho, a maneira como ele trata a mulher, né? Então, sempre a pessoa tinha argumentos para se defender. E eu dizia assim: você tem uma Bíblia aí? Porque era geralmente o pessoal da igreja católica, e a primeira coisa que ele ia reagir se eu pegasse a minha Bíblia, dizia: mas essa aí é sua Bíblia protestante. E geralmente então dizia: traga aí, você tem uma Bíblia católica aí, sua Bíblia? E às vezes eles tinham. E os 10 mandamentos é a mesma coisa nas duas, né? E vamos fazer o seguinte: nós vamos ler aqui os 10 mandamentos, como Jesus nos ensinou a ler, e aí no final nós vamos voltar à questão se o Senhor é pecador ou não. Então vamos começar: não terás outros deuses diante de mim. Outros deuses aqui não significa outras divindades somente, mas qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Qual é a coisa mais importante na sua vida, que o senhor dedica mais tempo, que o senhor pensa mais? É Deus? Agora que o senhor está falando, realmente não é Deus não. Não matarás. Jesus disse que se alguém que disser a seu irmão uma palavra dura ou odiar o seu irmão, ele já quebrou esse mandamento. O senhor alguma vez já odiou alguém ou teve raiva de alguém? Já fiz isso. Não adulterarás. Jesus disse que se você olhar para uma mulher com intenção impura, no coração você já quebrou esse mandamento. É verdade, isso aí já aconteceu. Quando chegava no final dos 10 mandamentos, o homem estava calado. A lei foi dada para calar a boca de todo homem. Ou seja, você não tem desculpa, você não tem escapatória, você não é melhor do que ninguém, você é tão culpado como os outros, você é pecador diante de Deus. Deus deu a lei para quebrar a nossa cegueira e calar a nossa arrogância, nas palavras do apóstolo Paulo, para você não ter o que dizer diante de Deus, não tem como se defender. Segundo propósito da lei, está aí, final do verso 19, Paulo diz que Deus deu a lei para que todo mundo seja culpável perante Deus. Todos nós somos pecadores, nós não temos argumentos diante de Deus, mas Deus queria um mecanismo pelo qual nos tornar culpáveis, porque onde não há lei, também não há pecado. Pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, então não tem pecado. Então, para caracterizar o pecado da raça humana, Deus deu os 10 mandamentos, para que no dia do juízo, se o pecador disser: com que base o Senhor está me condenando e me mandando para o inferno? Deus vai apontar para os 10 mandamentos e dizer: porque você quebrou toda a minha santa lei, a expressão da minha vontade, você desobedeceu o seu Criador sua vida toda, você sempre fez o que você sabia que era errado.
Então os 10 mandamentos vão ser a base do julgamento e da condenação. Aí você pergunta, mas aqueles que nunca ouviram os 10 mandamentos? Vocês já passaram pelo capítulo 2, onde o apóstolo Paulo diz no verso 15, que os gentios mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A norma da lei está gravada no coração. Mesmo aqueles que nunca ouviram os 10 mandamentos, como índios, esquimós, nômades lá no deserto do Saara, os povos mais distantes, Deus gravou na consciência deles a noção do certo e do errado. É por isso que em todas essas tribos, povos e nações existe religião, porque eles se sentem culpados e eles tentam de alguma forma apaziguar os deuses ou Deus que os faz sentir culpado. Fazem sacrifícios, têm rituais, têm formas de enganar os deuses e os espíritos e por aí vai, mostrando a verdade da palavra de Deus, que a norma da lei está gravada no coração e que mesmo os povos mais brutos e distantes e não alcançados, eles têm noção do que é certo e errado e ainda assim eles quebram seu próprio código de ética. No dia do juízo, Deus não vai julgar um indígena com base nos 10 mandamentos conforme foi dado a Moisés, mas segundo aquele conhecimento que o indígena tinha de Deus na sua consciência e na natureza. E mesmo por essa regra, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar diante de Deus. Então não existe isso do indígena inocente, do povo distante inocente, porque todo homem nasce com essa consciência de Deus, todo homem nasce com a norma da lei escrita no coração e desde cedo ele sufoca, ele se desvia disso ou ele quebra essa revelação. Então a lei foi dada para caracterizar isso. A lei foi dada para servir de base de condenação. Última razão pela qual a lei foi dada, final do verso 20, no verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É pela lei que eu tomo consciência do pecado e da sua maldade, da sua existência em mim. A lei veio para dar conhecimento do pecado. Portanto, a conclusão de Paulo é, ainda no verso 20, ninguém pode se justificar diante de Deus cumprindo a lei. Seria a mesma coisa de você ir ao médico, está com queixa de dores no pulmão e outras consequências, e lá o médico tira lembra aquela máquina de raio-x antiga da minha época, né? Você ainda hoje tem, né? Você vai lá, encosta o peito, dobra assim, aí ele tira uma fotografia, né? Dos seus pulmões, um raio-x, depois você pega aquela foto, né, enorme que vem no envelope grandão, onde está mostrando o teu pulmão, né? Aí o médico pega aquilo ali e diz, olha, está vendo essa mancha aqui no teu pulmão? Então o raio-x aqui mostrou que você está com pneumonia. Você precisa se cuidar e tudo mais. Aí você, diagnosticado com pneumonia, uma vez que o raio-x ele mostrou o que estava errado, você chega em casa, pega aquela chapa e faz um chá com ela e toma para ficar bom. Mas a chapa, ela não foi dada para curar você, ela foi dada para mostrar que você está doente. A lei foi dada para tirar um raio-x do seu coração e mostrar que você está doente. Não é pela lei que você se salva. Não é guardando a lei, fazendo as obras da lei, ou qualquer outra obra meritória que você se justifica diante de Deus, como Paulo está dizendo aqui. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada para isso. Isso precisa ser relembrado. Porque no meio evangélico hoje, a tentativa das pessoas se justificarem diante de Deus, de receber o perdão de Deus, ou se sentir aceitas por Deus, mediante coisas que elas fazem, rituais, promessas, normas litúrgicas, práticas da igreja, cumprir votos ou obedecer a determinados estatutos. O meio evangélico hoje está cheio de legalismo. Legalismo é a tentativa de você se justificar pela lei.
Lei é tudo aquilo, obra da lei é tudo aquilo que você faz em razão de obediência a alguma lei, algum preceito, algum mandamento. O meio evangélico é cheio de legalismo. Por isso, os crentes, quando você pergunta, você conhece a graça de Deus, a salvação pela fé mediante Jesus Cristo? Não, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que guardar isso, eu tenho que guardar aquilo, porque se eu não fizer isso, Deus vai me mandar para o inferno, eu vou perder minha salvação, Deus vai me jogar fora do livro da vida. Então, muitos evangélicos que vivem com medo, angustiados, eles vivem sem certeza e sem garantia nenhuma, exatamente porque eles acham que eles serão justificados mediante as obras que eles fizerem, e que é pelo comportamento e pela atitude deles aqui nesse mundo que Deus vai decidir se eles vão para o céu e se vão para o inferno. Então existe muito legalismo. A Bíblia é muito clara: ninguém será justificado diante de Deus por obras que faça. Ninguém vai ser justificado. Então, se não é por obras, de que maneira então o pecador se justifica? Aí sim, nós vamos entrar do verso 21 até o verso 31, onde o apóstolo Paulo introduz a maneira pela qual Deus justifica pecadores. Bonito aqui esse, né? Quero aproveitar para encorajar vocês a participar da escola bíblica dominical, que eu sei que tem sido uma bênção. Está fazendo um ano aqui esse novo sistema, e escola dominical eu conheço desde a minha infância, né? Cresci numa igreja com escola dominical, me desviei aos 16 anos de idade. Quando eu me converti aos 23 anos de idade, tudo que eu tinha aprendido na escola dominical voltou. Os versículos bíblicos decorados, os sermões que eu tinha ouvido, as coisas sobre Deus, tudo aquilo voltou. Então, é uma bênção. Vocês continuem firmes participando dessa escola. Mas vamos lá. De que maneira então eu posso ser justificado diante de Deus? Verso 21 até o verso 31. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Aqui o apóstolo Paulo fala 3 coisas sobre a justiça de Deus. Primeiro, suas características, ele enumera 5, que nós vamos ver. Depois, a base pela qual Deus nos justifica. E, por fim, qual o propósito de Deus em fazer isso? São 3 partes que eu quero ver com você. Primeira parte, as características da justiça de Deus, ou a maneira como Deus justifica pecadores. Vamos entender o problema. A lei mostra que nós somos culpados diante de Deus. A lei foi dada para mostrar que você não tem como ser recebido por Deus, que você tem uma dívida diante de Deus. A lei mostra que Deus é santo, que você é pecador e que, portanto, se você pedir a Deus o que você merece, nunca faça isso. Deus me deu o que eu mereço. Deus vai lhe mandar para o inferno na hora, porque é o que você merece, porque você é uma criatura rebelde, que se desviou do seu Criador e quebrou toda a sua lei. Então a pergunta é, como é que eu então posso ser aceito por esse Deus? De que maneira esse Deus me recebe, Ele me perdoa, uma vez que não tenho méritos em mim, não tenho absolutamente nada em mim? A resposta de Paulo está aqui, é chamada a justiça de Deus. A justiça de Deus não é aquele atributo de Deus
que Deus é santo e justo, porque a gente sabe disso. Mas quando Paulo usa o termo aqui, a justiça de Deus, ele está dizendo a maneira pela qual Deus torna justos pecadores culpados como vocês e como eu. É isso que em Romanos significa a justiça de Deus. A justiça de Deus. Então, como é que essa justiça nos é dada? 5 coisas. Primeiro, ela se manifestou no tempo e no espaço. Veja como Paulo começa o verso 21. Mas agora, esse agora é o agora escatológico, é aquele momento em que Deus agiu na humanidade, trazendo salvação a pecadores, e se refere à vinda de Jesus Cristo, a sua encarnação, seu ministério, sua morte na cruz e a sua ressurreição. Esse é o agora que Paulo diz, mas agora se manifestou a justiça de Deus. Paulo viveu, e Paulo escreveu essas palavras cerca de 25 anos, 30 anos depois que Jesus Cristo tinha morrido na cruz e ressuscitado. Mas Paulo sabia que a morte e a ressurreição de Jesus marca o agora, aquele momento decisivo na história, quando Deus veio salvar pecadores. Primeira coisa então é essa. Deus veio salvar pecadores na pessoa de Jesus Cristo. É isso que o agora significa. Segunda coisa que Paulo diz é que a justiça de Deus não somente se manifestou no tempo e no espaço, no agora, mas ela se manifestou sem lei. Está vendo aí, ó, verso 21. Mas agora, sem lei. O que é que significa isso? Significa sem requerimento algum, sem exigência nenhuma. Deus não exige absolutamente nada de você para justificar você. A justiça de Deus se manifestou sem lei, sem obrigação, sem exigência. Por isso que nós dizemos que a salvação é incondicional. Deus não impôs condição nenhuma. É sem lei. Agora, sem lei. Terceira coisa. Mesmo que seja sem lei, veja o que é que Paulo diz. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Embora a justiça de Deus se manifesta em Cristo Jesus, já se manifestou, não é? Ela não é sem o testemunho da lei. Ela é sem requerimentos, sem lei, mas a lei testifica dela. De que maneira? Porque quando você vai ler os 10 mandamentos, você termina e você diz assim: eu estou perdido, o que é que eu faço? A lei diz: olha para a cruz. Ali você vai encontrar perdão para os seus pecados, ali você vai encontrar justificação, ali você vai encontrar aceitação. Então a lei testificava de Cristo, a lei servia de aio, de pedagogo para levar o pecador a Cristo, para ele ser justificado mediante a fé. E não somente a lei, mas os profetas também, como Paulo está dizendo aqui. Essa justiça ela foi testificada pela lei e pelos profetas. Isaías falou, Isaías 53, quem não conhece esse capítulo? Maravilhoso, ele descreve: ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelos nossos pecados, o pecado, a culpa que está sobre nós caiu sobre ele. Aprove a Deus moê-lo. Os profetas apontavam para o Messias como sendo aquele que levaria sobre ele a ira de Deus e pagaria o pecado do seu povo. Então é sem lei, sem requerimento nenhum, mas a lei já havia apontado para Jesus, bem como os profetas. Terceira coisa que Paulo diz, que a justiça de Deus, ou seja, a maneira pela qual ele nos justifica, é mediante a fé em Jesus Cristo. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E agora você descobre como é que Deus pode fazer isso. Deus não requer de você absolutamente nada. Ele mandou seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário levar a ira dele, suportar a sua ira. Deus derramou sobre Jesus Cristo até a última gota o cálice do seu furor. Cristo experimentou na cruz a ira de Deus no lugar de pecadores. Ele levou a culpa de pecadores sobre si. E agora Deus aponta para a cruz e diz para nós, condenados e perdidos: creia, receba, confie no que Ele fez.
Confie que aquilo que Ele fez é suficiente para justificar você, para perdoar você. Confie que Cristo, pendurado numa cruz, é o que eu requeiro somente para a sua justificação. Creia nisso. E quando o pecador crê nisso, Deus lhe imputa, Deus lhe atribui, Deus conta a essa pessoa a justiça de Cristo. E dessa forma a pessoa é justificada. Deus justifica. Você nunca vai se tornar justo diante de Deus por atos, obras que você fizer. Deus é quem lhe torna justo mediante a justiça de Cristo na cruz. Deus toma o sacrifício de Cristo e coloca na sua conta, zerando toda a sua culpa. Por isso que diz que nós somos justificados sem lei, mediante a fé em Jesus Cristo. Deus nos oferece seu Filho. Deus aponta para o seu Filho e diz: creia nele e você será justificado de tudo mais que você não pode ser justificado mediante os seus esforços. Quarta coisa que Paulo diz sobre o caminho de Deus. Primeiro, ele disse que a justiça de Deus se manifestou agora. Segundo, disse que manifestou-se sem lei, sem requerimentos da parte de Deus. Terceiro, que a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, que não é a mesma coisa de obras, não é uma obra. E quarto, ele vai dizer que é para todos e sobre todos os que creem, como está aqui no verso 23. No final do verso 22, vou ler o verso todo, né? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Porque não há distinção. Porque não tem distinção? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando ele diz aqui que é justiça de Deus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, ele quer dizer não há distinção entre judeu e gentil. Não tem distinção entre aqueles que receberam a lei de Deus através de Moisés e aqueles povos pagãos que nunca ouviram falar da lei de Deus, mas que estão igualmente condenados. Não há distinção porque todos pecaram, tanto os judeus como os gentios. Portanto, o caminho de Deus para justificar é um só. Deus não tem um caminho de salvação para o judeu e um caminho de salvação para o gentil, porque está tudo nivelado por baixo. O pecado equalizou e acabou com todas as diferenças. Não tem diferença de homem, mulher, velho, criança, pagão, judeu, esclarecido, pobre, ignorante, rico. Todos eles têm uma coisa em comum: são todos pecadores. Todos. Por isso somos salvos de uma única forma. Deus tem somente uma maneira pela qual as pessoas são salvas, que é mediante Jesus Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não tem diferença, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Alguém aqui poderá perguntar: mas no Antigo Testamento? Porque o Senhor disse que Deus só tem uma maneira de justificar pecadores. Mas as pessoas que viveram antes de Cristo, elas foram justificadas da mesma maneira que nós somos justificados hoje. A diferença é que elas foram justificadas pela graça, mediante a fé no Messias que haveria de vir. E nós somos justificados pela fé no Messias que já veio. O que é que você e Abraão têm em comum? É que vocês foram salvos pela fé. Tanto Abraão como vocês e eu, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas o que é que eu tenho em comum com Abraão? Porque eu vivo 2000 anos depois de Cristo. Abraão viveu cerca de 1500 anos antes de Cristo. O que é que nós temos em comum? É que Abraão creu no Messias que haveria de vir sem nunca ter visto. E nós cremos no Messias que já veio sem nunca ter visto. Você nunca viu Jesus Cristo. Abraão também não. Entretanto, ele creu naquele que haveria de vir. E nós cremos naquele que veio. A salvação sempre foi de uma maneira só. Por quê? Porque todos pecaram antes de Jesus e depois de Jesus. Desde Adão até os dias de hoje. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, porque não há diferença.
E a última coisa que Paulo fala aqui a respeito da justiça de Deus, lembrando as características: se manifestou no tempo e no espaço, agora, manifestou-se sem lei, sem requerimento ao pecador, é mediante a fé em Jesus Cristo, no que ele fez na cruz, é para todos os que creem, porque todos pecaram, e é pela graça. Final do verso 24, veja como ele diz assim, início do verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não há redundância? Gratuitamente pela graça, é de graça grátis, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. É que Paulo quer deixar claro que não é por nada que você fez, não é por nada que Deus viu que você faria, não é por nada que você fez, nem porque Deus viu que você faria. É pela graça, porque se Deus fosse depender daquilo que Ele visse que você faria, você nunca seria salvo. Mas é pela graça, é gratuito, como eu disse, sem lei, sem requerimento. É isso que as pessoas acham difícil de compreender. Elas dizem assim, mas não é possível. Como é que é isso? É de graça, é gratuito, é sem lei, sem requerimento. Isso não vai deixar a gente meio folgado, não é? Se é pela graça, e se eu não tenho que fazer nada, eu não vou me sentir meio à vontade para viver de qualquer maneira? Não vai não, porque se você de fato tiver a fé salvadora em Jesus Cristo, que é um dom de Deus, que faz parte do pacote, é da graça de Deus, você vai sentir tanta gratidão a Deus, que você vai dizer: Deus, eu nunca mais vou querer ofender o Senhor. Eu quero viver nesse mundo de uma maneira que te agrade, diante de tão grande redenção. Então a pessoa que foi justificada gratuitamente pela graça, mediante a fé e sem a lei, ela vai querer agradar a Deus e viver para agradar a Deus. Mas o outro, que tenta se justificar pela lei, vai ter outro problema. É a diferença do filho e do empregado. Um homem tem um filho e tem um empregado. O filho ama o pai e obedece o pai em gratidão por tudo que o pai faz e fez por ele. Mas o funcionário faz porque é pago para isso, faz para no fim do mês receber o seu salário. É a diferença do crente, do evangélico, que sabe que é pela graça e se apega a Deus e quer obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus como resultado de gratidão, e aquele que tenta se justificar através de promessas, através de campanha, através de atos litúrgicos, através de atos de moralidade, de doações, de ofertas, tentando ganhar a Deus. Ele é como esse funcionário, ele espera receber de Deus alguma coisa. Mas o filho já recebeu tudo, por isso ele é grato. Por isso ele é grato. Amém? Amém. Agora vamos para a segunda parte do que Paulo está explicando aqui. Primeiro eu disse, Paulo ia falar da justiça de Deus, 5 características. Nós acabamos de expô-las. Agora, a base em que Deus faz isso. E eu creio que aqui nós estamos no centro dessa passagem, porque é muito bonita essa passagem. Veja aqui o que Paulo diz no verso 24 até início do verso 25, onde nós temos a base pela qual Deus pode fazer tudo isso que ele disse. Ele diz assim, verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, nós já vimos isso. Agora note o que ele acrescenta: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O mediante introduz a maneira pela qual Deus pode nos justificar gratuitamente. Ele diz que é mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. A palavra-chave aqui é a palavra propiciação. O que Paulo está dizendo é que Deus pode justificar pecadores gratuitamente de graça, pela fé, porque Jesus Cristo fez a propiciação pelos pecados deles. Fez a propiciação pelos pecados deles. E isso é a base na qual Deus propõe a sua justiça. A palavra propor aqui, que você tem no verso 25, ela significa deixar tão claro como alguém que coloca alguma coisa em alto relevo contra o horizonte.
Literalmente, a palavra propor significa horizontar na língua grega. Ou seja, você colocar uma coisa assim, alto, contra a linha do horizonte, para que fique bem claro. Deus propôs Cristo como propiciação diante da humanidade, dizendo: é esse o caminho pelo qual eu justifico pecadores. Mas como eu disse, a palavra-chave aqui é a palavra propiciação. Essa palavra que Paulo está usando aqui é a palavra grega hilasterion, que é a tradução da palavra hebraica kaforet. Eu sei que não significa nada para nós, não é? Mas é que é a palavra que no Antigo Testamento e no Novo se refere à tampa da arca. Você se recorda lá nos detalhes que Deus deu a Moisés sobre como fazer a tenda, o tabernáculo e depois o templo? Ele disse que fizesse uma arca de ouro, e em cima da arca de ouro viria o propiciatório. O propiciatório era aquela tampa em cima da qual estariam 2 querubins, um de frente para o outro, cabeça baixa e com as asas se tocando no meio. Sobre aquela arca, com a tampa chamada de propiciatório, ela era colocada no Santo dos Santos, que era o local mais sagrado do tabernáculo e depois do templo. Uma vez por ano, o sacerdote entrava ali. O sumo sacerdote, ninguém mais podia entrar. O sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. E ele não entrava de mão vazia. Ele entrava levando o sangue de um animal que tinha sido morto no altar da propiciação, dos holocaustos, que ficava na entrada do Santo dos Santos. O animal era morto ali, ele pegava o sangue e entrava no Santo dos Santos, e dentro do Santo dos Santos ele aspergia o propiciatório, ele derramava o sangue da propiciação na tampa da arca. Qual o simbolismo disso? O que é que estava dentro da arca? Os 10 mandamentos, as tábuas de pedra, onde Deus com o dedo tinha escrito os 10 mandamentos. Dentro da arca estavam os 10 mandamentos. Qual é o simbolismo? O sangue daquele animal cobria a lei, de maneira que as demandas da lei e a condenação da lei não podia alcançar o povo de Deus. Aquela tampa chamada de hilasterion ou kaforet, o propiciatório, é a mesma palavra que Paulo usa aqui para se referir a Jesus Cristo, quando ele diz assim, que Deus propôs no seu sangue como propiciação, como propiciatório, se você traduzir literalmente. Então, aquela tampa da arca, ela representava, ela simbolizava, ela apontava para Jesus Cristo. Apontava para Jesus Cristo. E agora você sabe por que é que Deus pode perdoar pecadores livremente. Porque os nossos pecados foram expiados, eles foram pagos mediante o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tampa os nossos pecados condenados pela lei, de maneira que a lei não pode nos alcançar. É nessa base que Deus nos declara justos, com base no sacrifício sanguinolento de Cristo na cruz, onde Ele derramou seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. E Deus aceita o sangue de Cristo como pagamento da nossa culpa. E agora Ele diz: pecador, olhe para a cruz, creia e você será perdoado de todos os seus pecados, será perdoado livremente, gratuitamente, sem requerimento nenhum, incondicionalmente de todos os seus pecados. Amém? Essa é a base com que Deus nos justifica. Caminhando para o fim, com que propósito Deus fez isso? Nós temos que lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, Deus não tinha obrigação nenhuma de mandar Jesus Cristo morrer por pecadores. Deus poderia simplesmente deixar você caminhar no seu pecado, ir para o inferno, e Deus seria absolutamente justo. Justo. Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Ninguém que vai para o inferno vai dizer lá que Deus foi injusto com ele. Ninguém vai dizer isso. Porque a lei vai calar a boca. Lembra disso que eu falei? Por que ninguém vai dizer nada? Porque se... Oh Deus, por que eu estou aqui? 10 mandamentos na cara. Você está aqui por isso. Você está aqui por isso. Então, Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Mas por que é que Ele fez então tudo isso? Por que é que Ele mandou seu Filho Jesus Cristo? Resposta de Paulo aqui, eu quero mostrar para vocês. Está aqui, a partir do verso
25. Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para, indicando o propósito, manifestar a sua justiça. Primeira razão pela qual Deus fez isso foi para manifestar a sua justiça, manifestar que Ele é justo. O pecado tem que ser castigado. Deus não pode fazer vista grossa para o pecado. Ele não pode simplesmente fazer de conta que a criatura não transgrediu. Todo pecado tem que ser castigado. Então na cruz Deus castiga o pecado e ali então Ele mostra que é justo. Ele não está salvando assim, dando um jeitinho. Porque às vezes os pecadores pensam assim, não é? Deus vai dar um jeitinho de eu entrar no céu, Deus vai fazer vista grossa, Deus não vai olhar para o meu pecado. Não, Deus não pode ignorar o pecado. Não tem maneira nenhuma do pecador sem ser salvo, sem que haja pagamento pela culpa. Então, Cristo pendurado na cruz mostra que Deus é justo, Ele não está dando um jeitinho. O pecado está sendo castigado, devidamente castigado, para manifestar a sua justiça. Segundo, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Isso quer dizer o seguinte: antes de Cristo vir ao mundo, a humanidade pecou muito. Deus, em vez de dizer assim, essa raça, filhos de Adão, não tem jeito, eu vou lançá-los todos no inferno, Deus disse, eu vou mandar meu filho para salvá-los. Então Deus foi tolerante com os pecados anteriormente cometidos, não deixou de enviar o seu filho. Terceiro, está no verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Na cruz de Cristo, Deus consegue essa façanha maravilhosa. Ele mostra que Ele é justo e ao mesmo tempo Ele justifica pecadores como vocês e como eu. Deus fez isso para mostrar que Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Conclusões do apóstolo Paulo, do verso 27 até 31. Conclusões do apóstolo Paulo. Eu quero mostrar a primeira conclusão. Verso 27. Onde está a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A primeira conclusão que Paulo tira da doutrina da justificação pela fé é que ela exclui a jactância. O que é jactância? É você bater no peito e dizer, eu sou bom mesmo. Nossa, eu mereço isso aqui. No caminho da cruz, ninguém vai chegar no céu batendo no peito e dizendo, eu estou aqui porque eu fiz alguma coisa. Eu cheguei aqui porque eu mereci. Eu cheguei aqui porque eu tomei todas as decisões certas. Eu cheguei aqui porque Deus olhou para mim e viu que eu faria tudo certo e Deus me mandou para o céu. Não tem ninguém no céu batendo no peito e se gloriando de nada, porque a justiça de Deus mediante Jesus Cristo exclui a jactância. Se a salvação fosse pelas obras, você podia ir lá no céu bater no peito e dizer, eu estou aqui porque eu fui bom, estou aqui porque dei o dízimo, estou aqui porque dei oferta, estou aqui porque fiz campanha, estou aqui porque nunca traí minha mulher, estou aqui porque eu me acordava às 5 horas da manhã para jejuar, orar e fazer campanha de oração. Se fosse pelas obras, no céu teria gente assim. No céu só vai ter gente dizendo assim, digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro, não eu. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela exclui a jactância. Então, um crente arrogante é uma contradição em termos. Um crente arrogante é uma contradição em termos. Ou ele é crente, ou ele é arrogante. Mas os dois ele não pode ser. Não. Os crentes deveriam ser o povo mais humilde desse planeta, porque eles sabem que são pecadores salvos pela graça. Segunda conclusão de Paulo, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém? Conclusão dele. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não é por mérito, não é por nada que você faça. Terceira conclusão, Deus é Deus de todos, verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Visto que Deus é um só, o qual justificará
por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Terceira conclusão de Paulo: Deus é um só e Ele é o mesmo, e Ele salva da mesma maneira o circunciso e o incircunciso. Esse ponto nós já adiantamos durante a explicação. E a última conclusão de Paulo, pergunta dele, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Porque aí alguém vai dizer: ô pastor, se eu sou salvo então pela fé, pela graça, a lei serve para quê? Agora para mim. Para que a lei serve? Os 10 mandamentos. Anulamos a lei pela fé, porque alguém pode dizer, essa doutrina da justificação pela graça mediante a fé, ela acaba anulando a lei. Resposta de Paulo: de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, porque a lei continua a dizer para você: você é um pecador e somente pela graça de Deus mediante Jesus Cristo é que você pode ser salvo. A lei se torna o caminho da minha gratidão, porque eu chego para o meu Senhor Jesus e disse: o Senhor morreu por mim, o Senhor me salvou, o que é que eu faço para te agradar? Resposta de Cristo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão, respeita teus pais, não adultera, não mente e não pensa nas coisas dos outros. A lei me leva a Cristo para ser salvo e Cristo me manda a lei para ser santo. Eu guardo a lei não para ser salvo, mas como expressão da minha gratidão. Deus abençoe os irmãos, glória ao nosso Deus.